vocês? Mais uma vez, estamos aqui trazendo mais um conteúdo importante da matemática e vamos estar falando de quadriláteros, um assunto que está dentro de polígonos. O quadrilátero é um tipo de polígono e vamos entender a definição. Essa aula é uma aula introdutória para nós entendermos o que é um quadrilátero, porque é chamado assim, tipos de quadriláteros, os seus elementos importantes. Vamos lá então? Aqui para o quadro branco, quadriláteros. Então eu tenho a definição. O que é um quadrilátero? Quadrilátero são polígonos de 4 lados. Quadrilátero, você lembra? A palavra quadri vem de 4, tá? Láteros, lados. Então, quadriláteros são figuras fechadas, que o polígono é uma figura fechada. Nós temos aqui aula sobre polígono. Polígono é formado por segmentos de retas, onde se unem, se juntam, formando uma figura fechada, tá? Então, quadriláteros são polígonos de 4 lados. Simples. Bom, os quadriláteros, eles têm alguns elementos importantes que fazem parte da sua própria estrutura. Então, eu tenho aqui os lados, os vértices e os ângulos internos, tá bom? Bom, os lados são segmentos de retas que contornam o quadrilátero. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um quadrado, tá? O quadrado é um quadrilátero, ele é uma figura formada por segmentos de retas, tá? E são 4 segmentos de reta. Então, os lados são o seu contorno, tá? O que é vértice? São os pontos de encontro entre dois lados. Bom, então vamos supor que eu tenho esse lado aqui, ó, o lado direito aqui da figura, e eu tenho o lado de cima. Então, o ponto de encontro entre esses dois lados, este ponto aqui, ó, vou até fazer de outra cor, este ponto aqui é chamado de vértice. Então, vou colocar até um Vzinho aqui, ó, vértice, tá? Então, os quadriláteros, eles têm 4 vértices. Se possuem 4 lados, então, obrigatoriamente, eles possuem 4 vértices, seja qual for o quadrilátero, ok? Pronto. Bom, já falamos dos lados, dos vértices. E o que é ângulo? Ângulos internos, tem os externos também. Mas vamos estar falando aqui especificamente do interno. Ângulos internos são ângulos formados por 2 lados consecutivos de um quadrilátero. O que é lado consecutivo? O que é algo consecutivo? Um que vem após o outro. Então, vamos aqui o exemplo da figura. Vamos pegar 2 lados consecutivos. Vamos usar aqui de novo, ó. Esse lado de cima aqui, ó, e esse aqui, outro. São consecutivos. Veja que o lado de cima e o de baixo, eles não são consecutivos. Um não vem após o outro, ok? Mas o lado aqui de cima, você pode dizer que ele é consecutivo a esse aqui do lado esquerdo e do lado direito. Lados consecutivos. Então, vamos pensar nesse lado de cima e no lado direito da figura aqui, do quadrado. Pensando nesses dois aqui, ó. Ângulos são formados por 2 lados consecutivos. Então, são formados por 2 lados. Então, vamos pegar aqui uma outra cor. Pronto. Essa aqui. O ângulo, na verdade, é essa abertura que é formada por 2 lados consecutivos de uma determinada figura. Então, esse espaço aqui, ó, que é formado por 2 lados consecutivos, ele é chamado de ângulo. Vou chamar de A, tá? Com a sua inicial. Então, isso aqui é chamado de ângulo. Então, como acontece com os vértices, também os ângulos, eles são em mesmo número do número de lados. 4 ângulos. Então, os quadriláteros, eles possuem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Então, eu tenho outro ângulo aqui, eu tenho outro ângulo aqui e mais um outro ângulo aqui. Então, espero que tenha entendido a definição. Quadriláteros são figuras, são polígonos de 4 lados. Seus elementos
lados, vértices e ângulos. Os lados é o contorno, se é formado por segmentos de reta, ok? Os vértices são os pontos de encontro de dois lados consecutivos. E os ângulos são o espaço formado, ângulo é o espaço formado do encontro entre um lado e o outro, ó. Esse espacinho aqui é o ângulo. Bom, pessoal, vamos então na continuidade do estudo sobre quadriláteros. Vamos falar sobre nomenclatura. O que é isso? O que é nomenclatura? A palavra nomenclatura vem de nomes, tá? De nome. É uma terminologia para identificar elementos em um determinado contexto. Então, a matemática, ela tem o costume de dar nome a tudo que a ela se refere. Então, por exemplo, ponto. A matemática, ela dá nome ao ponto. Geralmente, nós chamamos qualquer ponto dentro de um plano, nós colocamos a nossa letra do alfabeto, por exemplo, minúscula, letra A, ponto A. Tá? Então, para tudo a matemática dá nome, tudo que você imagina. Então, nomenclatura é nós identificarmos os elementos, no caso da matemática, por um nome definido. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o exemplo do retângulo, que é um quadrilátero, certo? Então, vamos identificar aqui como é que eu escrevo, por exemplo, os lados, vértices e os ângulos deste retângulo. Bom, primeiro, a figura em si, a figura geométrica plana, retângulo, quadrado, seja lá qual for, ela é sempre identificada por letras maiúsculas do nosso alfabeto, tá? Então, como o retângulo ele tem 4 lados, geralmente irá ter 4 letras. Então, retângulo A, B, C, D, retângulo E, F, G, H. E geralmente nessa sequência, tá? Então, por exemplo, triângulo, que não é o assunto da aula. Triângulo tem 3 lados. Então, o triângulo ABC, 3 letras porque ele tem 3 lados, tá? Então, já começa aí. A figura em si já tem nome. E os seus elementos também têm. Por exemplo, os lados do triângulo. O lado de um triângulo, eu vou pegar esse lado aqui, ó, o lado esquerdo do triângulo. O lado esquerdo do triângulo, vou desenhá-lo aqui, ó. Ele tem numa ponta o A, que é o que eu chamei de A aqui. E isso aqui, pessoal, é um exemplo. Não significa que tem que seguir aqui, aqui tem que ser A, aqui tem que ser B. É um exemplo, tá? Bom, aqui numa ponta tem o A, então aqui na outra ponta tem o B. Esse lado especificamente. Então, esse lado aqui, ó, é formado com extremidades, uma no A e outra no B, as pontas. Então, como é que eu chamo esse lado aqui do triângulo? Eu chamo assim, ó, vou até fazer da cor que eu coloquei aqui. Lado A, B. E aí, para mim identificar que eu estou me referindo a lado, eu faço um tracinho em cima. Pronto. Na matemática, quando você tem isso daqui, é porque está se referindo a um lado de uma figura, onde uma extremidade é o A e a outra extremidade é a B. Bom, como se trata de um quadrilátero, eu tenho outros 4 lados. Então, eu vou ter agora o BD. Então, é compreendido aqui, ó, esse lado aqui que está no chão aqui, né? Aqui, ó, uma extremidade é a outra, uma extremidade é B, a outra é A, é D. Então, BD. Eu faço uma barrinha em cima. Pronto. O lado direito aqui, ó, vertical, é o lado CD. Poderia ser DC? Poderia. Mas eu vou fazer na ordem assim, ó. Então, ó, CD. Faço uma barrinha em cima. É uma forma de eu identificar a figura, os lados da figura, os elementos. E por último, né? Tá faltando aqui, ó. Tem 1, 2, 3 lados. Falta a parte de cima. Então, o lado AC. Poderia ser CA? Poderia. Eu vou colocar o A na frente. AC com a barrinha em cima. Então, isso é nomenclatura. Estou dando nome às coisas, tá? No caso aqui, o retângulo. Bom, agora eu tenho que identificar os vértices. O que é o vértice? O vértice eu falei na tela anterior, que seria, tá? O vértice é o ponto de encontro entre dois lados de uma figura geométrica. Então, por exemplo, aqui, ó, pegando isso aqui como exemplo, isso daqui é um lado, isso aqui é o outro. Onde está o vértice?
O vértice é o ponto de encontro entre esses dois lados. E como é que eu identifico o vértice de uma figura? Eu identifico pela nossa letra, do nosso alfabeto, a letra maiúscula. Então, no caso aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho o vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D. Ok? Coloquei na ordem assim, mas não é uma obrigatoriedade. Ok? Muito bem. E por último aqui, ó, como é que eu identifico ângulos? Os ângulos, eles podem ser identificados de várias formas. Vamos aprender ainda que os ângulos, eles podem ser representados por números, por graus, pode ser representados, por exemplo, por radianos, por graus. Mas no caso aqui, eu vou determinar duas formas aqui de como identificar ângulos. Bom, na primeira situação, pessoal, os ângulos, primeiro vamos lembrar o que é ângulo, né? É essa abertura aqui. Geralmente, quando eu estou tratando de retângulo, quadrado, onde essas figuras têm ângulo reto, nós temos aula aqui no YouTube sobre tipos de ângulos, o que é um ângulo reto, o ângulo agudo, ângulo obtuso, tá? Então, o ângulo reto é quando ele é formado por segmento de reta vertical e um outro segmento de reta horizontal, tá bom? Isso daqui, a união desses dois lados aqui, vertical e horizontal, forma um ângulo reto, tá? O ângulo reto, geralmente, nós, em vez de fazer assim, ó, que nem eu fiz na tela anterior, eu fiz assim uma curvinha, né? Assim. O ângulo reto geralmente é um quadradinho, assim, com um ponto no meio, tá? Muito bem. Então vamos lá. Como é que eu identifico ângulos retos? Se eu tenho uma atividade, escreva os ângulos, identifique os ângulos desta figura. Como é que eu escreveria aqui? Bom, então eu tenho aqui, ó, o ângulo A, e quando eu estou tratando de ângulo, vou até escrever de outra cor aqui, a cor daqui. Como eu estou tratando de ângulo, eu escrevo o ângulo onde ele está em qual vértice? Aqui, ó, esse ângulo. Está no vértice A. Então eu coloco a letra A com um chapeuzinho em cima. Por que chapeuzinho? A chapeuzinho, que na língua portuguesa nós o chamamos de circunflexo, é uma acentuação. Na matemática, isso daqui, ela está identificando ângulo. Se eu não coloco isso daqui, ó, só deixo assim, não está identificando como ângulo. Agora, quando eu coloco esse chapeuzinho, significa ângulo no caso desse daqui. Então, por que o chapeuzinho? Porque, ó, essa partezinha aqui, ó, essa partezinha aqui, não lembra o chapeuzinho, o circunflexo? Então, quando eu quero identificar o ângulo, eu escrevo a letra que é correspondente ao vértice, que é a letra A, vértice A, então aqui vai ser o ângulo A. Aí qual que é o próximo ângulo? Ângulo B, aí chapeuzinho de novo, ângulo C e por fim, ângulo D. Pronto. Isso é uma forma. A outra forma de nós escrevermos aqui o ângulo, nós podemos escrever assim e podemos escrever assim. Por exemplo, o ângulo A, ele é formado aqui, ó, por esse lado e por este lado. Concorda comigo? O ângulo A, ele é formado por esta reta, compreendida entre A e C, e por essa reta entre A e B. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu quero identificar este ângulo. Então eu vou escrever assim, ó. Outra forma. Outra forma de identificar ângulo. Eu vou escrever assim, quero identificar esse ângulo. Então eu vou fazer assim, ó. B, A, C. E eu ponho o chapeuzinho aqui. Tá? O ângulo que eu estou identificando vai ficar no meio entre as três letras. O outro ângulo aqui, ó. Eu quero identificar este aqui agora. Ele é formado por quais retas? A reta compreendida aqui, ó, AB e a reta BD. Como é que eu vou escrever? Ângulo A, B,
D. Como agora estou tratando desse ângulo, a letra B fica no meio com o chapeuzinho em cima. Ok? Próximo ângulo, este aqui. Ele é compreendido, ele é formado por quais lados ou por quais retas? BD e DC. Então como é que eu vou escrever? Ó? B, D e C. E claro, com o chapeuzinho em cima do D, porque eu estou tratando deste ângulo. E o último ângulo, eu quero identificá-lo, é este aqui. Ele é formado por quais lados? Pelo lado CD e o CA ou AC, tanto faz. Então o que eu vou fazer? Bom, eu posso escrever assim, ó, A, C, D, ou ao contrário, D, C, A. Ou se você quisesse escrever assim, também estaria certo, desde que o C esteja no meio. Por quê? Porque eu estou tratando deste ângulo aqui, o ângulo C. Pode ser assim também. E o chapeuzinho. Então tem duas formas de identificar o ângulo, tá? Quando eu estou falando de identificação de um ângulo que não tem um valor numérico. Nós vamos ver mais para frente quando o ângulo ele tem valores numéricos. Ângulo de 45 graus, ângulos de 90 graus, assim por diante. Aqui não, aqui é um ângulo que não tem uma identificação numérica. Então eu posso assim chamá-lo desta forma, ok? Então eu tenho aqui ângulo A. Por que é A? Porque aqui ele está no vértice A. Ângulo D. Por que é D? Porque aqui é o vértice D. Eu assim determinei, tá? Posso chamar assim ou posso fazer dessa forma. Por exemplo, este aqui, ó, ângulo BAC. Por que é este ângulo? Porque aí, ó, o chapeuzinho não está em cima aqui, então é aqui, ó. Chapeuzinho, o A está no meio com o chapeuzinho em cima dele. Então é aqui. Por que é B e C? Porque é formado por esses dois lados. O lado que vai do C até o A e o lado que vai do A até o B. Então o A no meio, C e B nas pontas. E aí galera, gostou da aula? Então dê o seu joinha, não deixe o canal sem deixar o joinha, porque ajuda muito o canal. E também compartilhe esse canal com outras pessoas nas suas redes sociais, para que possamos crescer e crescendo o canal dentro do YouTube, vamos ter até mais recursos para que a qualidade das aulas seja melhor do que já está, tá bom? Agradeço pela sua participação. Caso você não seja inscrito, aqui no botão do seu lado direito, abaixo do dispositivo, clique no botão, inscreva-se e também no sininho, nas notificações, para que quando tivermos uma nova aula, você venha a ser avisado. Hoje, nós fizemos uma aula introdutória sobre quadriláteros. Não dá para falar tudo numa aula, o vídeo fica muito longo, fica muito cansativo. Na próxima aula vamos falar mais sobre quadriláteros, inclusive falando sobre tipos de quadriláteros. E é importante que você esteja acompanhando, por isso eu peço que você se inscreva no canal, clique no sininho e participe das aulas. Tá bom, pessoal? Gente, espero você para a próxima aula. Um grande abraço e até lá!